Maravilha, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Glória a Jesus. Mais um dia na presença do Senhor, não é? Mais um dia de vida, de presente, para nós vivermos o presente, né? Graças a Deus até que o Senhor tem nos sustentado. Por isso que a paz do Senhor Jesus, ela é que preenche os vazios da nossa vida. A paz do Senhor, ela precisa de um espaço para ela poder se alojar dentro de nós. E nesta manhã, do dia 21/1/2026, nós estamos aqui nesse projeto Atos dos Apóstolos, onde eu venho te convidar a fazer parte desse projeto, a seguir o que já foi construído, que você possa trafegar por este canal e possa ter a oportunidade de ter o contato com a palavra de Deus. O Senhor me chamou para construir esta obra, para fazer parte dela, e me deu a missão de elevar 4 colunas, desde a fundação até o seu acabamento. E essas 4 colunas são os 4 evangelhos. E eu entendi que eu deveria fazer o que eu estou fazendo agora. Eu estou narrando com as minhas limitações os 4 evangelhos aqui neste canal, porque os 4 evangelhos, eles são as 4 colunas que o Senhor irá usar para nos orientar numa construção de uma base, e sobre essa base será edificada uma grande obra, um grande projeto, que é o Atos dos Apóstolos, onde as maravilhas do Senhor serão operadas. Então eu te convido a fazer parte desta grande obra, interagindo conosco, entrando em contato, participando, porque você também faz parte desse projeto, porque esse vídeo chegou até você. Então nesse momento eu quero te saudar com essa paz maravilhosa, ainda mais que nós estamos dentro de um momento profético, que essa obra ela tem uma orientação para ser executada. Nós estamos usando como referência o profeta Daniel, que orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Então, 3 vezes ao dia, nós estamos aqui, lendo a palavra, conversando sobre ela e retirando dela aquilo que nos pertence, aquilo que é separado do Senhor para nós. Para cada um, o Senhor dá um entendimento. Então, mostrando aos irmãos esses 3 horários para os irmãos ficarem atentos, que sempre vai estar tendo a notificação. O período das 9 horas da manhã, que é a 3ª hora do dia. O período das 12 horas, meio-dia, sol a pino, a 6ª hora do dia. E nós encerramos às 18 horas, que é a hora 1ª, onde encerra o dia esse trabalho dessa construção, dessas 4 colunas, que são 4 pilares para uma grande obra. E graças a Deus até aqui o Senhor nos ajudou, porque a coluna de Mateus já está firme, as pessoas já estão desfrutando dessa coluna, já estão se apoderando, né, da maravilha dessa coluna. A coluna de Marcos também, já são 2 colunas, direita e esquerda, e agora nós estamos mais de 50% da coluna de Lucas de pé. Estamos no capítulo 17, se eu não me engano são 24 capítulos, 24 capítulos, estamos no 17, então estamos a mais de 70% da conclusão desta coluna, e daqui a pouco estaremos fazendo um vídeo de glorificação ao nome do Senhor, e logo em seguida estaremos entrando na coluna de João, o Evangelho de João, onde João mostra o Senhor Jesus como amoroso, né, o profeta do amor, né? Então nós vamos entrar nesse período aí. E nesta manhã nós cumprimos uma revelação do Senhor, que é a oração.
Eu acredito que, como a oração ela é falar com Deus, Atos dos Apóstolos não pode ficar sem orar. O ato de oração, ele é fundamental, porque é a conexão com Deus. Então, independente da situação que eu venha me encontrar nesse momento, porque cada um de nós estamos num momento, nesse momento presente. E você também, quando encontrar esse vídeo, e que essa oração ela possa te ajudar, possa me ajudar, que essa oração ela possa ser guiada pelo Espírito Santo e alcançar para o nome do Senhor ser glorificado. Vamos cumprir nesta hora essa primeira revelação do Senhor. Vamos orar para nós lermos a Escritura e assim colocarmos mais um pedacinho dessa coluna, mais uma parte dela e até chegarmos à sua conclusão. Vamos orar? Senhor Deus, neste momento, nós clamamos, Senhor Deus, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Há poder, sim, há poder, Senhor, para purificar e perdoar os nossos pecados. Há poder no sangue do Senhor Jesus para limpar os nossos olhos espirituais, limpar os nossos ouvidos espirituais, limpar os nossos lábios espirituais, limpar o nosso coração espiritual, limpar o nosso interior, limpar o espelho, Senhor Deus, para podermos enxergar melhor a nós mesmos. Por isso que nessa hora, Senhor Deus, nós elevamos a nossa oração a Ti. Nesse momento pela manhã, nesse período de manhã, nessa terceira hora, ó Deus, do dia, nós elevamos o nosso clamor a Ti e colocamos diante do Teu altar, ó Deus, a minha casa, o meu lar, a minha família, diante da Tua presença. Coloco, Senhor Deus, porque só o Senhor para guardar. Te peço, Senhor Deus, que o Senhor possa estar guardando a minha família, todos aqueles que fazem parte da minha família. Todos aqueles que fazem parte, ó Deus, deste projeto. O Senhor possa estar guardando e vendo os teus anjos aqui agora, a estarem ministrando, Senhor Deus, a cura, a libertação, a salvação, os livramentos, para o teu nome ser glorificado. Entra com a tua providência dentro do meu lar, para que o teu nome possa ser exaltado. E venho também, Senhor Deus, interceder pelos lares, meu Pai, aonde eu estou entrando agora, dentro desta família, dentro desta casa. Ó Deus, que eu não sei, os meus olhos não conseguem contemplar, mas eu sei que o Senhor há de distribuir, meu Pai, esta palavra, esta oração, àqueles que estão necessitados. E o Senhor há, meu Pai, de compensar com a maior graça de todas, que é o preenchimento com o teu Espírito Santo. Eu não sei da necessidade, eu sei que existe, mas que o Senhor possa estar suprindo esta causa dessa pessoa, essa necessidade que essa pessoa tem. Ó Deus, que o Senhor possa estar operando a seu favor. Te pedimos, meu Deus, que essa enfermidade o Senhor possa estar curando, o Senhor possa estar, meu Deus, Pai, arrancando com as tuas mãos fortes para o teu nome ser glorificado. Esta porta, meu Pai, que não se abre, que o Senhor possa estar abrindo, escancarando, ó Deus, para o teu nome ser glorificado. Te pedimos, Senhor Deus, por aqueles que já saíram para trabalhar, que o Senhor possa ser com eles nos seus trabalhos. Se eles estão tendo a oportunidade agora, num tempinho, de poder observar esse período da oração, que o Senhor possa estar guardando com o teu poder e com a tua força, dando livramento dos acidentes. E pedimos, Senhor Deus, por todas as mulheres, as servas, ó Deus, que estão no seu lar, cuidando da casa. Dá força às tuas filhas, meu Pai, porque esse trabalho é infinito. E também oro pelas senhoras, meu Pai, as mulheres que saem para trabalhar, que saem para buscar o pão de cada dia. E muitas das vezes seus maridos estão desempregados por motivos mil, e só elas trabalham. E além de tudo, às vezes tem que cuidar do trabalho lá fora, cuidar do serviço de casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos,
Senhor, dá porção dobrada para as tuas filhas. Que o teu nome possa ser glorificado, Senhor Deus. Fortalece, dá força para o teu nome ser glorificado. E nós oramos pela vida dos filhos, meu Pai, destes lares. Como eu apresento os meus filhos diante de ti, eu apresento os filhos destes lares. Que o Senhor possa guardar debaixo das tuas mãos, que o Senhor possa dar temor e tremor, que o teu Espírito possa falar, livrar do mal, da aparência do mal. Que o Senhor, em nome do Senhor Jesus, possa estar dando livramento, Senhor, dando uma chance para este jovem, para esta jovem, para este adolescente, para esta adolescente, para este menino, para esta menina, para essa criança. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor Deus, entra com a tua providência, para que o teu nome venha a ser glorificado, para que essa pessoa possa ter a oportunidade de fazer parte deste projeto maravilhoso, Senhor, e ter atitudes salutares diante de ti, executar os atos que o Senhor Jesus tem nos ensinado na prática, na leitura da tua palavra. E tem passado, Senhor Deus, por seus apóstolos, e os seus apóstolos feitos discípulos, e chegando até o dia de hoje. Por isso, nesta manhã, meu Deus, neste momento profético que eu estou nele, eu peço ao Senhor, se estenda, Senhor Deus, mais além. Porque eu não sei que horas que esta oração vai chegar até essa pessoa e que dia, mas eu sei que vai chegar. E que possa ser um momento, Senhor Deus, do divisor de águas para o teu nome ser glorificado. Assim, Senhor Deus, nós oramos, porque nós estamos iniciando este trabalho neste dia. E esse dia todo vai ser envolvido nesta grande obra. Por isso, em nome do teu Filho Jesus, eu te peço, Senhor Deus, dá a tua bênção. Que ao ler a tua Escritura, as coisas possam fluir. Que ao meditar na tua palavra, o teu Espírito possa falar. Assim, Senhor Deus, eu oro ao Senhor e te peço a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. E com a graça maravilhosa do teu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, como eu disse, no meu momento agora de gravação, é às 9 horas da manhã, terceira hora do dia. É o momento profético, a qual nós espelhamos em Daniel, que parava a sua vida para poder interceder ao Senhor. E a palavra fala que essa prática de oração aos 3 dias incomodava muitas pessoas que estavam à sua volta. Traziam ciúmes, porque Daniel ele alcançava coisas tremendas. E Deus se manifestou na vida dele, e ele é testemunha viva até o dia de hoje. Está aqui. E um dia, quando o Senhor nos der a oportunidade, nós vamos trabalhar em cima deste livro. Os irmãos aguardem. Hoje, nesse momento, nós vamos estar no capítulo 17 do livro de Lucas, onde o teste da gratidão ele vai ser exercitado. Nós iremos observar em Lucas 17 a passagem acerca dos escândalos, do perdão, do poder da fé e dos servos inúteis. Vamos observar os 10 leprosos e a vinda do reino. E neste momento nós podemos, junto com a Escritura, escutar uma pergunta, ler uma pergunta. Onde estão os outros 9? Porque os 10 leprosos foram curados, mas somente um voltou para agradecer. Ali nós podemos ver que Jesus cura 10, mas apenas um volta. E nós podemos entender a importância da gratidão quando o Senhor começa a abrir as revelações sobre a vinda do reino de Deus neste estudo profundo de Lucas. É um estudo muito gostoso, é um capítulo muito interessante. Vale a pena nós lermos ele, vale a pena nós meditarmos nele, porque muito tem a nos ensinar. Então, nesta manhã, neste momento profético para mim, né, que estou executando, mas pode ser a qualquer momento da sua vida,
esse momento profético também. Eu convido você a abrir a sua escritura se você tem. Se você não tem, você pode ficar prestando atenção que a salvação ela vem pela palavra e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, o mais importante é você estar aqui conosco, sintonizado, sincronizado, estar em comunhão conosco, porque nós estamos fazendo uma força, uma união forte para o nome do Senhor ser glorificado, porque nós queremos ver a diferença, queremos sentir a diferença. Vamos ler a palavra do Senhor. Senhor Deus, nós iremos ler a Tua Escritura neste momento e pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, ele possa encontrar lugar no nosso coração. Que ao ler a Tua palavra ela possa, Senhor Deus, se revelar a nós. Que nós possamos ver um pouco mais dentro de nós, para enxergarmos aquilo que nós podemos mudar. E aquilo que nós não conseguimos, nós depositarmos na Tua mão, que as Tuas mãos são fortes e o Senhor nos ajudar. Por isso eu te peço, Senhor Deus, ajudas na construção desta coluna, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Teu Espírito Santo possa nos guiar. A palavra do Senhor nos diz assim, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, acerca dos escândalos, do perdão, do poder da fé e dos servos inúteis. E disse aos seus discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor que lhe fora que lhe pusessem ao pescoço um amor de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, perdoa-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desagarra-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga, chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes, prepara-me a ceia, e cinge-te e serve-me, até que comido e bebido depois comerás e beberás tu? Porventura, dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado. Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. A cura dos 10 leprosos, verso 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo caminho de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos o sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta, em alto tom, e caiu-se aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse, não
não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A vinda súbita do reino de Deus. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Em umas traduções diz, está dentro de vós. Nós vamos ler isso. E disse aos seus discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias dos filhos do homem, e não o vereis. E diz-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Não vedes, nem o sigais. Porque, como o relâmpago ilumina desde a extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas, primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E aconteceu, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desças a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquele dia estarão 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhe disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Somente até aqui. Senhor Deus, nós te glorificamos pela tua palavra e te agradecemos. E te pedimos, Senhor Deus, que em nome do teu Filho Jesus, a tua palavra, ela possa fazer lugar, morada, e encontrar um espaço dentro de nós. E assim, Senhor Deus, ela surgir efeito, dando frutos de arrependimento e salvação para nós mesmos. Assim nós oramos porque a tua palavra é maravilhosa. Em nome do Senhor Jesus. E que teu Espírito Santo possa nos conduzir para que o teu nome venha a ser glorificado. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus, com a graça maravilhosa do teu Espírito Santo. Meus amados irmãos, essa palavra de Lucas, ela é profunda, porque ela fala muito do caráter do homem, daquilo que está dentro do homem, que está escondido atrás dessa casca. Fala muito do fator emocional do homem, do psique do homem, daquilo que está oculto ao homem. O Senhor mostra acerca dos escândalos e diz bem claro, vai acontecer mesmo, tem acontecido, né? A gente tem visto tanta coisa acontecer aí, que não nos convém ficar dizendo, mas nós já sabemos, nós estamos conectados em uma rede mundial agora. E tantas coisas nos vêm, que nós ficamos atônitos às vezes, que antes nós não recebíamos com tanta rapidez.
Mas ai daquele de que vem um escândalo. E a palavra fala: olhai por vós mesmos. E a palavra fala do perdão. E se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Fala: olha, você está pecando. Ou seja, quando o espelho ficar de frente um para o outro, você pode olhar para você e falar assim: nossa, preciso mudar. Não é a pessoa que está pecando. É nós que estamos observando nossos sentimentos, nossas emoções, através do reflexo do próximo. E a palavra fala que nós podemos repreender isso. O que é repreender? É ser retrógrado a isso. Eu estou conversando com a minha esposa sobre as minhas lamentações. A minha esposa, ela não entra na minha vibração e ela vem com um reflexo diferente daquilo, me mostrando que é necessário que isso aconteça, que eu enxergue aquilo para que eu cresça. É uma outra visão. Então, eu posso fazer isso tantas vezes for necessário. E a palavra fala que 7 vezes no dia, se isso acontecer, isso vai ser lembrado. Então, o perdão é quando nós perdoamos alguém, olha só que interessante a palavra, nós estamos perdoando a nós mesmos. Porque quando alguém faz alguma coisa, nós sentimos. Então, o nosso sentimento é que nós devemos observar. Porque a pessoa, ela está sendo ela. Mas e você? Quem você está sendo? Então, o perdão é para nós. Então, ao acontecer alguma coisa, nós devemos falar assim, muitas das vezes: Senhor, limpa em mim esse sentimento. E através desse acontecimento, me ensina o que eu devo mudar na minha vida para que isso mude. Então, isso é o perdão. Muitas das vezes as pessoas pensam que a palavra, né, me perdoa, eu errei contra você. Isso é uma reparação. Você está fazendo uma correção. Agora, o perdão, ele primeiro tem que partir de mim. Eu tenho que me perdoar. Porque o que está acontecendo no exterior é simplesmente o reflexo do meu interior. E para eu entender que eu preciso melhorar. E a palavra fala do servo, não é? A palavra, é muito interessante esse servir, porque o Senhor mostra ali a mentalidade de uma pessoa que pensa que está fazendo e não está. Porque fazer aquilo que te mandam, você no mínimo tem que cumprir. Agora, quando você faz algo que não te pediram, que sai de dentro do seu coração, de dentro do seu ser, espontaneamente, isso tem um grande valor. Mas aquilo que te pede e você faz é o básico. É o A, B, C, D. É o básico. Agora, quando você se comporta antecipadamente, aí você está servindo a si próprio. Porque você sentiu dentro de você. Tá vendo que é profundo esse capítulo? Ele fala muito da introspecção. Porque quando nós servimos, quem é servido primeiro somos nós. Né? Tem tantos afazeres aqui em casa para fazer. A minha esposa sabe de todos eles. E às vezes, quando do nada eu começo a fazer alguma coisa, sem ela pedir, é a alegria que invade o coração dela. Mas primeiro invadiu o meu. Eu falei, poxa, eu vou fazer isso para agradar minha esposa. Às vezes é uma coisa simples, mas lembrei dela. E muitas das vezes ela, a maior parte, né? As servas, as irmãs, as mulheres são mais serviçais, né? Servidoras, do que os homens parecem, né? Dá uma impressão dessa. A mulher tem essa característica. Então o Senhor, quando fala desse servo inútil, é porque ele só faz aquilo que manda. Se não mandar, ele não faz nada. Se mandar, ele faz. Isso é normal. Agora, quando você se coloca, né, na disposição de servir,
eu coloco muito como exemplo, né, e vejo como exemplo, e observo e aprendo muito com a minha própria esposa. A minha esposa tem a característica de servir espontaneamente. Às vezes ela serve tanto que ela esquece dela mesma. E isso é uma coisa que ela está trabalhando na vida dela. Porque a palavra fala que nós devemos o quê? Olhar por nós mesmos, em primeiro lugar. Mas ela nasceu para servir aí. Mas mesmo assim, ela tem feito o melhor dela. Ela tem entendido, eu tenho entendido, tenho aprendido, a gente tem aprendido a conviver, né, juntos e aprender um com o outro. Hoje nós olhamos a nós como espelhos, né, nós refletimos as emoções e sensações que o outro precisa aprender. Então hoje já não existe mais pedradas no espelho, nas vidraças, não é? Hoje há um acolhimento, né? Isso é muito bom. E logo em seguida, quando a gente consegue entender isso, aí o Senhor, por que o Senhor chega e mostra ali a cura de 10 leprosos dentro de um texto desse? Porque quando você consegue interiorizar, olhar para si mesmo e ver que o teu próximo ele não tem nada a ver com isso, a palavra fala da lepra, e a lepra, simbolicamente, ela representa o pecado. O que é o pecado? O pecado é aquilo que você deixa de fazer por si mesmo. Ou quando você se abandona e se afunda neste mundo, e se entrega, se martiriza, você mesmo se automutila, se culpa, se julga. Isso é o maior pecado de todos. Porque Deus habita em você, né? Então você tecnicamente está ferindo a alma, o espírito, que é santo, é puro, o próprio Deus que habita em você, que você é a semelhança e a imagem de Deus, como nós somos. Aí o Senhor conta essa passagem da cura dos 10 leprosos. E é interessante que, por que o Senhor faz essa ilustração? Porque eram 10, né? 10 fala dos 10 mandamentos, e tem mais outras várias simbologias, mas vamos falar dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são uma estrutura, ela é linear para esta vida terrena. E muitas coisas da nossa vida secular foi tirada desses 10 mandamentos. Então, 10 leprosos, então 10 formas do homem poder se enxergar. A palavra fala que esses homens vendo Jesus, ou seja, igual agora, você tendo a oportunidade de ouvir essa palavra, a palavra foi lida, você não precisou nem ler, você está só ouvindo no caso, e eu também estou me ouvindo, eu não precisei fazer nada, só li, estou aqui, a gente está aqui juntos na comunhão. A palavra fala que se destaca um. 10 eram da mesma situação, mas um era estrangeiro, era até samaritano. E naquela época os samaritanos não conversavam com os judeus, não conversava com o pessoal, era diferente, era separado. Era separado. O samaritano não tinha comunhão com o povo de Israel, com o israelita, não tinha. Com o hebreu, não, de jeito nenhum. E ele estava no meio deles. E a palavra fala que eles rogaram, dizendo: Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Então, o momento deles era tão crítico que eles nem olharam, eles nem assim, mas limpa agora para a gente, não, eles já foram. Ali houve um momento de fé. Mas no meio do caminho, quando eles se viram, olha só, essa que é a mensagem. Quando eles se enxergaram, através da troca de espelho, falou: olha, curou. A palavra fala que somente um voltou. Né? Somente um voltou. Voltou gritando: glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Viva o Rei. Gratidão no coração.
em alta voz. E Jesus olhou aquilo. E essa pessoa, na ilustração, ela caiu aos pés do Senhor, ou seja, ela entregou, ela se entregou. Falou: Senhor, o Senhor me fez ver os meus pecados contra mim mesmo. E o Senhor me curou. E a palavra fala que caiu-se aos pés do Senhor um rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano, diz a palavra do Senhor. E o Senhor faz a pergunta: não eram 10 os limpos? Onde estão os 9? E disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. E uma vez que nós entendemos isso, abre-se uma porta, a porta da salvação, onde até mesmo tem na sequência ali que fala sobre a vinda súbita do reino de Deus. E esse reino de Deus súbito, ele está dentro de você, dentro de mim. Porque quando é uma sequência, quando nós entendemos este pecado, essa lepra, que nós olhamos para nós mesmos, subitamente o reino de Deus ele surge em nós. Há uma diferença. O seu comportamento muda, o seu pensamento muda, a sua mente muda, o seu olhar muda. Você começa a viver uma vida transformada interiormente e vendo tudo diferente. A palavra toda é essa. E aqui fala acerca da vinda do Filho do Homem, que é Jesus. Então, Jesus ele está agora aqui, ele veio, ele está aqui. A vinda dele é agora. Não é amanhã e nem depois. Por isso que fala que nem o dia, nem a hora. Aí ele diz, no final, ele fala assim, ele sempre dá a comparação de, por que dois, né? Por que dois? Porque é o espelho. Então ele fala, um vai estar assim no campo, dois estão assim, um vai ser tirado, porque um vai olhar para si e vai entrar na vibração divina. Não é que vai acontecer coisas mirabolantes, não. A salvação ela vem no interior do coração do homem. É de dentro para fora. A limpeza é de dentro para fora. Então você vai estar no campo, é coisa deste mundo. Você vai estar moendo, tá ali, vai vir dentro de você o insight, e você vai, meu Deus, eu me vi. Aí pronto, consertou mais um pedaço. O reino de Deus ele veio para você. E a palavra fala, e respondendo disseram-lhe, onde, Senhor? E ele disse, onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias. Então, aonde estiver a nossa mente, o nosso ser, ali estarão as águias. O que fala da águia? A águia fala daquilo que voa alto. Muitas vezes as pessoas pensam que esse texto é um texto de repreensão. Mas se você olhar a águia, ela tem um sentido de visão além do alcance. O seu voo é alto. Então, quando você segue a orientação do capítulo 17 de Lucas, você chega a um ponto de águia. Aonde você estiver, a sua visão é alcançada. Você alcança não o exterior, mas sim o interior. Então, o Senhor tem nos chamado, nesse capítulo 17 do livro de Lucas, a observar esta lepra, que representa o pecado interior, a gratidão que nós devemos ter dentro de nós, por sermos quem nós somos e por Deus estar trabalhando em tudo que está ao nosso redor, através das nossas vidas. E entender que a vinda do reino de Deus, ela está dentro de nós. Essa vinda é percebida. Entendeu?
Então, é desse jeito que a gente vai caminhando, passo a passo, diante da presença do Senhor, e o nome do Senhor é glorificado. Amém? Gostaria que os irmãos pudessem entender o que eu estou falando, porque muitas das vezes a palavra ela passa a ser um mistério, mas o Espírito Santo é aquele que revela todas as coisas, né? Não é uma pregação, é uma leitura da palavra mostrando as características do reino de Deus, os escândalos, o poder da fé, o reino de Deus e a paz e o amor interior. Isso é o que o Senhor quer mostrar para todos nós, né? É a paz e o amor interior, o reino de Deus. Isso aqui é que eu tenho colaboradores, anjos, pessoas aqui estão falando. Deixa eu até pegar aqui e ver. Olha só o que o Senhor quer falar conosco. Ó. O reino de Deus é a paz e o amor interior dentro do homem. Esse é o reino de Deus, porque o Senhor é amor. Então, para você entender, para eu poder entender no dia de hoje, isso representa o que nós lemos aqui. E muito mais o Senhor tem a revelar. Agora nós estamos construindo, agora é obra. Vai chegar uma hora que nós vamos meditar, nós vamos abrir um versículo de um capítulo e vamos trabalhar nele, na presença do Espírito Santo. Vamos colocar diante do altar este período e que esse sabor de quero mais ele possa surgir nas nossas vidas, porque nós queremos aprender. Eu acho interessante esse capítulo aqui, porque ele fala muito das nossas vidas. Ele não fala do exterior, ele fala muito do interior. Senhor Deus, nós queremos nesta hora colocar diante do teu altar as nossas vidas. Nós queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, fixar a tua palavra dentro do nosso coração. Que ela possa fazer morada no nosso coração. E te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus, estar alcançando este lar agora. Como o Senhor está alcançando o meu, o Senhor possa também alcançar outros lares. E que o aflito, necessitado, abandonado, ele possa ser acolhido pelo teu Espírito Santo, porque ele é derramado sobre toda a carne. Assim, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos esse período diante do altar do Senhor. E te pedimos que a graça maravilhosa do teu Espírito Santo possa ser sobre as nossas vidas. Assim nós oramos, nós entregamos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus amados irmãos, Jesus é o nosso centro aqui. Ele é a nossa bússola. Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, ele é a nossa referência, a nossa pedra de esquina. Jesus disse: Deus é Espírito e o reino de Deus está dentro de vós. Então, isso aqui é um resumo do capítulo 17. Olha com essa atenção para você ver. Amém? E nesta hora eu vos despeço com a paz do Senhor Jesus, aquele abraço gostoso no coração, maravilhoso. Não sei como está o seu coração, você não sabe como é que está o meu, mas esse abraço do Espírito eu preciso. E nós assim o damos em nome do Senhor Jesus. Eu venho humildemente pedir, né? Que os irmãos possam, se gostaram, deixar o seu like, né, fazer o seu comentário, compartilhar e também se inscrever, porque isso ajuda a tracionar o canal, os irmãos sabem disso. E esta obra ela é feita dessa maneira, é um ajudando o outro. E estamos aqui à disposição. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus e muito obrigado por estarem até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por me dar essa condição. Eu sei que você recebeu a sua bênção aí. A paz do Senhor Jesus e fica com Deus. Até a próxima. Graças a Deus.